orador da noite. Aleluia. Irmãos, vamos abrir em João capítulo 3, por favor. João 3,16. João capítulo 3, versículo 16. Vamos ler João 3,16, que diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos fazer uma breve oração e vamos pensar sobre o seguinte. O título do sermão será O Evangelho de Deus, recuperando a mensagem antes esquecida e perdida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos vindo à Tua Santíssima Presença, pedir ao Senhor que o Senhor seja propício a nós, que o Senhor possa vir a nós, Senhor, trazendo a nós mesmos entendimento, Senhor, pela graça do Teu Espírito, vivificando-nos ao Senhor, trazendo-nos a Tua verdade, Senhor, trazendo-nos arrependimento, trazendo-nos fé, trazendo-nos aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, que todo mal em nossas vidas e em todos os lugares seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que o Senhor poderosamente possa agir em nosso meio, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter nos guardado da pandemia, Senhor. E peço-te que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando e fazendo-nos te servir cada vez mais. Em nome de Jesus. E amém. Amém, meus irmãos? Bom, esse texto de João 3,16 é um texto muito conhecido da palavra de Deus por diversos cristãos. Mas hoje eu queria lhe trazer não um novo entendimento, mas algo especial sobre o Antigo Evangelho. O Antigo Evangelho que tem sido substituído por muitos tipos de pregação. Mas é o Evangelho que traz a salvação. Um Evangelho perfeito, glorioso e maravilhoso. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão à frente do trabalho. Eu agradeço pelo pastor Marco Júnior por ter me convidado. Eu fico muito feliz por isso. Graças a Deus, por poder, junto com vocês, servirmos ao Senhor mais uma vez. E o que eu busco no sermão de hoje, simplesmente é explicar a palavra de Deus. Explicar o que é o Evangelho, que é essa principal mensagem cristã. E que devemos ter em mente de que ela deve ser proclamada a todos, porque Jesus disse em Marcos 1,15 que arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. Em Mateus 28:20, o Senhor nos orienta diante dos seus discípulos, num dos seus discursos de despedida. Ele diz: pregai o Evangelho ao mundo, ensina-nos a obedecer a minha palavra. Glória a Deus. E essa mensagem não é somente central em Jesus, mas ela também é central para o apóstolo Paulo, porque ele que diz em 1 Coríntios 2:1 que ele escolheu não saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Lembremos também de Romanos 1,16 que diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos nos perguntar,
Nós conhecemos essas passagens, nós conhecemos muitas vezes a mensagem do Evangelho, mas vamos nos perguntar a nós mesmos: será que ela está viva em nós, em nosso coração? Infelizmente, esta mensagem tem sido perdida durante o tempo, e muitos têm escutado outros evangelhos, outros cristos, porque o Senhor disse em Mateus capítulo 24 que muitos dirão que Cristo está ali, ou Cristo está aqui. Vamos ali, porque Cristo acabou de aparecer, mas na realidade não era o Cristo verdadeiro. Mas hoje nós vamos pregar, pela graça de Deus e com a graça de Deus, o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Quero também lhes mostrar e lhes provar o motivo dessa mensagem, que essa mensagem não é somente aos incrédulos, porque muitas vezes a gente pensa: eu vou aprender o Evangelho para que eu pregue às pessoas, que elas possam conhecer o Evangelho. Mas nós vamos entender hoje que ela também é fundamental para que eu e você caminhemos na fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Certa vez eu tive a oportunidade de estar pregando o Evangelho a uma pessoa, algumas verdades centrais do Evangelho, e eu perguntei para ela: bom, o que você deve fazer para ser salvo? A pessoa disse o seguinte: eu devo seguir todos os mandamentos. Bom, mas isso não é o Evangelho, porque o Evangelho nos fala que nós somos salvos pela graça, e aí sim que seremos capacitados a seguir os mandamentos. Depois que nós colocamos fé no Evangelho de Deus, na Palavra de Deus, nas Escrituras, no que Deus disse a nós, e vamos às Escrituras e oramos e aprendemos dela, aí sim nós podemos realizar as obras que deveríamos fazer. Não fazemos as obras para ser salvos, mas somos salvos e por isso fazemos as obras. Glória a Deus. Aleluia. Para entendermos, vamos ao primeiro tópico. Veremos primeiro que o Evangelho é de Deus. O nosso texto diz: porque Deus amou o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo, veremos que o Evangelho fala que os homens irão perecer eternamente, porque o nosso texto diz: de tal maneira e não pereça. Em terceiro, falaremos que Deus dá a vida eterna a todo que crê no seu Filho unigênito, porque o nosso texto diz: tal maneira também. E atente-se para a condenação e a salvação na mesma sentença, porque ele diz que ele amou de tal maneira, ele teve que te amar demais. Glória a Deus. Aleluia. Para tanto entregar o seu Filho, quanto perdoar os nossos pecados, que são muitos. Mas diante da multidão de pecado, existe a multidão de perdão de Deus. Glória a Deus. Simplesmente, ele amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. E por último, saberemos como obter a vida eterna. Amém? Primeiro, vamos ao nosso texto que fala sobre Deus. Um texto, podemos deduzir claramente a doutrina de Deus no Evangelho, porque o Evangelho começa dele, pois ela é dita nesse texto se procurarmos com cuidado. E quão gloriosa ela é! Ela flui de todas as verdades expostas nesse texto e flui de toda a palavra de Deus. Primeiro vemos a afirmação desafiadora de que Deus é amor. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus, ele é amor. Amor é a ação de colocar o amor em prática. Amar é a ação de colocar o amor em prática. E simplesmente vamos guardar essa ideia com cuidado sobre Deus, que Deus é amor em nossas mentes. E vamos ao nosso próximo tópico. Mas antes disso, vamos entender que ele teve que amar de tal maneira, em dois sentidos. Porque ele muito amou, e isso aqui é algo extremamente escandaloso, pois como pode um Deus santo salvar pecadores injustos? Aí que nós vamos ao nosso próximo tópico. Segundo tópico, o Evangelho fala que os homens irão perecer eternamente. Essa ideia, ela não é difícil de se entender, ela é difícil de se engolir, amém? Ela é difícil de que nós aceitemos ela. Por quê? Porque simplesmente nós temos que aceitar de que Deus é justo e nós somos injustos, de que Deus é verdadeiro e muitas vezes nós mentimos. Mas veja bem, vamos prosseguir em nossa mensagem. Primeiro vamos à palavra perecer em nosso texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. E provavelmente você já foi a algum evento, alguma peça de teatro, algum jogo de futebol, algum esporte que tinha a seguinte propaganda:
entre dando um alimento não perecível. O não perecível, simplesmente, ele significa que ele não vai se estragar, ele vai se estragar com rapidez, amém? E pereça, nesse texto, quer dizer que, rapidamente, o ser humano iria perecer, e iria perecer eternamente. Mas você pode me perguntar, por que perecer eternamente? Porque o que vem logo após o nosso texto nos mostra qual a magnitude dessa realidade do nosso texto. Por quê? Porque diz que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, se aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê está condenado. Isso está em João capítulo 3, versículo 36, logo mais adiante do nosso texto. Simplesmente, veja bem, fique atento a isso. Isso é muito importante. E o homem está nesse estado devido ao seu próprio pecado. Simplesmente, na sua natureza está isso. Como nós cantamos agora há pouco. Simplesmente, no Salmo 51, versículo 5, diz que pequei desde que nasci. Desde o ventre da minha mãe sou pecador. Isso são palavras de Davi. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 3, nos fala que somos por natureza filhos da ira. E em Romanos 3, do 10 ao 12, versículo 23, também pronuncia essa sentença. O versículo 23 nos diz que todos pecaram, amém? E estão destituídos da glória de Deus. Ainda mais, em Romanos 6, 23 nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, é a vida eterna. Glória a Deus. Pois Deus, Ele é amor, e Ele também é justo, é santo também, como diz 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu sou santo, como diz a palavra que está logo atrás de mim, que devemos simplesmente seguir a paz com o Senhor, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, absolutamente ninguém, e essas são as palavras do próprio Deus. Por isso, Ele jamais salvará pecadores sem antes condená-los. Alguém pode dizer, isso é inaceitável, pois Deus é amor. Se Ele é amor, Ele vai salvar todo mundo. Mas vamos pensar um pouco. Se alguém ama a sua casa, e esta casa é queimada por alguém, essa pessoa não vai amar a pessoa que queimou a sua própria casa. Se você tem um filho, e alguém desconhecido bate no seu filho, você não vai amar aquela pessoa que bateu no seu filho. Você vai ter outro sentimento para com ela. Se alguém vem a sua esposa e a agride, você também não vai ter um sentimento de amor. Porque se você a ama, se você ama todas essas realidades, você vai ter outro sentimento para com aquelas pessoas. E o sentimento que Deus tem diante de pecadores é a sua santa ira. Glória a Deus. Também podemos ter o exemplo de um juiz, que diante de um assassino, ao invés de condená-lo, diz, eu te amo, por isso eu te liberto. Esse juiz seria um juiz extremamente injusto. Por quê? Porque ele soltou alguém sem que antes ela pagasse pelos seus terríveis crimes. E nós temos terríveis crimes diante de Deus, porque a palavra de Deus ela é clara em nos dizer e nos enfatizar lá em Gálatas 3:10, que nos fala que todo aquele que não permanecer em todo o livro da lei é maldito. Em Tiago 1:2:10 também fala que se quem pecar em um só mandamento quebra toda a lei de Deus. Por quê? Porque pecou contra o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, eu peço que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 10. Amém? Por favor. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são os túmulos abertos,
Com suas línguas enganam, venenos de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes de pecado. Se a pessoa diz, eu serei salvo, mas por quê? Bom, eu nunca fiz nenhum mal tão grande para alguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas a palavra de Deus fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem, que todos pecaram, que não seremos salvos pelas nossas próprias obras. Não é pelo bem que você faz que você será salvo, mas pelo bem que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Veja bem, e aqui é que nós vamos, depois dessa parte tão trágica, essa parte tão terrível, que coloca todos nós diante da condenação, nós iremos agora para a doçura do Evangelho. Porque Cristo só é doce quando o pecado ele é amargo. Glória a Deus. Vamos lá, o terceiro tópico. Falaremos que Deus dá a vida eterna a todo que crê no seu Filho unigênito. A verdade de que não podemos ser salvos sem antes ser condenados se encontra em Êxodo 34, versículo 7. Êxodo 34, versículo 7 nos fala que Ele perdoa pecados, mas não inocente culpado. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é totalmente, incomparavelmente justo. Aleluia. Pois, simplesmente, o nosso texto, ele também nos fala essa verdade, porque ele diz que Deus é amor, e nós muitas vezes não amamos aquilo que nós deveríamos amar. Deus nos criou com um anseio profundo por Ele mesmo em nosso coração, mas tudo que nós queremos não é Ele, quando nós não o conhecemos. Aleluia. Simplesmente, vamos ver que em nosso texto, Deus teve que nos amar muito. Ele nos amou demais, tanto de ver o ser mais santo de todo o universo. Ele vê os nossos pecados e Ele vê motivo para se distanciar de nós, mas Ele nos amou tanto, que o abismo que estava entre você e Deus, Deus colocou uma ponte, um caminho até Ele, e esse caminho é só um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não outra religião, mas Jesus Cristo e este crucificado. Ele amou o mundo, Ele amou homens, mulheres, Ele amou imorais, Ele amou pessoas que seguem a moralidade, porque igualmente todos eles precisavam de salvação. Ele amou pessoas da igreja do Quatraque, da igreja sede, Ele amou pessoas da Maiomba, Ele amou todos. Por quê? Porque Deus é amor e Ele quis amar os seus servos. Amém? E como sabemos que o Filho unigênito de Deus é Jesus Cristo, nesse texto. Bom, basta nós voltarmos um pouco ao nosso texto de João 3,16, porque nós iremos ficar nele e explicá-lo. Bom, o nosso texto ele diz, por quê? Porque Deus amou o mundo. Muitas vezes a gente cita esse texto, mas não lembra o que vem antes, né? O que vem antes é o seguinte, simplesmente o que vem antes é o versículo 15 e o 14. O 14 diz o seguinte, em uma parte do 14, que o Filho do Homem será levantado. E nós entendemos com a leitura dos Evangelhos que o Filho do Homem é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o Filho de Deus com poder, como diz em Daniel 7,13. Daniel 7,13 fala sobre o Filho do Homem. E Jesus usa essa palavra Filho do Homem para si mesmo por causa do Antigo Testamento. Aleluia. Simplesmente aqui chegamos ao centro do Evangelho, que é Cristo, que foi gerado eternamente, não criado, como diz o Salmo capítulo 2, nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, viveu uma vida perfeita, sem nenhum pecado, ensinou toda a verdade da Escritura e morreu debaixo da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso na cruz. Ele sofreu pelos pecados do seu povo, o que eu e você deveríamos sofrer.
simplesmente ele passou naquelas horas, agonizou diante da ira de Deus na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que ele pudesse nos livrar da ira eterna de Deus. Ele simplesmente completou a sua obra e disse: Tetelestai, está consumado. Ele consumou a sua obra, ele a terminou na cruz. Ele passou 3 dias morto. O Deus homem venceu a morte e o pecado, Satanás, e ressuscitou para a justificação de todo aquele que crê, como fala Romanos capítulo 4, versículo 25. Lembre-se que nosso texto antes, ele fala o seguinte, ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele está se referindo a um episódio do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, simplesmente em Números. Ele está se lembrando dessa história, ele está se lembrando que Deus mandou erguer uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhassem para a serpente diante de uma praga de cobras peçonhentas que estava atacando o arraial, ele lembra que quem olhasse para aquela serpente seria curado. Glória a Deus. E quem olhar para o Cristo crucificado e ressurreto será curado de suas enfermidades, curado de seus pecados, curado dos seus próprios males, porque Ele é Jeová Rafa, Jeová Nissi, Ele é Yeshua, Ele é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como diz 2 Coríntios 5:21, quando olhamos para Ele, quando cremos nele, o justo, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nós éramos ímpios, como fala Romanos 5:6, e Ele foi o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos ser conduzidos a Deus. Assim como um pai cuidadosamente conduz uma criança, assim Ele te conduz a Deus hoje. Por isso não deixe para amanhã, venha Cristo hoje. Glória a Deus. Porque quando vamos a Cristo, Romanos 8:1 nos fala que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se antes estávamos condenados, agora seremos salvos por Cristo. Glória a Deus. Agora, nós vamos ao nosso último tópico, que diz: como sabermos, como alcançarmos a vida eterna? Bom, nós vimos que o que é o Evangelho? O que diz o Evangelho? Agora nós iremos ver o que devemos fazer para ser salvos. E essa resposta é dada também na Palavra de Deus e nesse texto maravilhoso que possui uma profundidade gloriosa. Ele é tanto ótimo para novos convertidos, quanto é maravilhoso para quem se converteu há muito tempo. Servos de Deus durante o tempo dizem que Ele é o Everest da fé. Glória a Deus. Simplesmente, tudo que você tem a fazer é porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo, lembre-se aqui, nenhum que crê será condenado, mas sim, todo aquele que crê será salvo. Glória a Deus. Todo aquele que crê terá a vida eterna. Pode ser que ele falhe uma vez ou algumas vezes, mas Deus irá buscá-lo como Pai amado. Glória a Deus. Como diz o texto de Hebreus capítulo 12, que está atrás de mim, Deus, Ele disciplina quem ama, Ele traz os seus filhos para si. Glória a Deus. Simplesmente, também nos encontramos essa mensagem lá em Atos 16, que o guarda pergunta a Paulo: o que farei para ser salvo? Simplesmente Paulo e Silas respondem: creia e será salvo. Glória a Deus. Simplesmente Romanos 1:5:1 também fala que justificados pela fé tendes paz com Deus. Glória a Deus. Simplesmente somos salvos de sua ira pela paz dele, através da fé, pelo próprio Deus em sua graça. Glória a Deus. Esta resposta anula as respostas e perguntas erradas sobre o Evangelho que eu pude expor e falar. Por quê? Porque a salvação é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Simplesmente, vamos ter isso em mente. Vamos ter essa mensagem. Vamos entender que o Evangelho, ele é real, tanto para as pessoas que possuem bastante dinheiro, quanto para as que possuem pouco, porque não é pelo nível de nossas riquezas que seremos salvos, como disse Jesus em Lucas capítulo 12,
Porque simplesmente ele fala que as riquezas na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 6, que devemos ter cuidado, porque para não colocar a nossa confiança nas riquezas, mas a nossa confiança deve estar não somente e unicamente em Jesus Cristo. Glória a Deus. Lembre-se também que Jesus Cristo levou todas as nossas enfermidades sobre si. Mas aí vai uma advertência. Pode ser que não seja da vontade de Deus que Ele lhe cure agora, Ele pode lhe curar no futuro, mas é certo, pelo Evangelho, de que Deus o curará. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele promete que no novo céus e na nova terra, os cegos irão ver, os surdos irão ouvir, os mancos irão andar com toda certeza, porque o Rei da Glória, Ele não falha, Ele não pode mentir. Lembre-se também que em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, nos fala que simplesmente alguns dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome profetizamos. Mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que têm iniquidades. Aleluia. Essa advertência é muito séria, porque aqui está a mensagem gloriosa da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele fala em uma passagem da palavra de Deus, em Lucas 4, que ele veio simplesmente para pregar o Evangelho. Essa é a mensagem dele. As curas autentificaram a sua mensagem. As curas são importantes, mas elas devem estar acompanhadas da mensagem pura e gloriosa do verdadeiro Evangelho, para que seja real. Aqui está o que é maior do que as curas: Jesus Cristo. Glória a Deus. Simplesmente, para finalizar, a pergunta é: como crer? O antigo Evangelho das Escrituras nos diz que para crer, ter a fé bíblica, precisamos ir às Escrituras, como diz Efésios 2, 8 e 9, como diz Romanos 12, 1, como diz Romanos 10, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Como diz Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que receberemos o que esperamos e a convicção de que existem coisas que não podemos ver. Glória a Deus. A fé é a certeza que temos na palavra de Deus, que Ele nos dá, que Ele nos abençoa. Aleluia. Por isso, precisamos nos arrepender. Por isso, precisamos ter arrependimento dos nossos pecados, dos nossos anos que não andamos com Deus, dos anos que estamos distantes dele. É preciso que nós nos arrependamos todos os dias, creiamos todos os dias. É preciso que o arrependimento e a fé estejam de mãos dadas em nossa vida. Glória a Deus. E simplesmente precisamos chorar muitas vezes porque cometemos pecados, como diz 2 Coríntios capítulo 7. Amém? E orar para que o Senhor nos salve, até que Ele nos salve para a glória de Deus. Porque como diz João 6, 44 e 6, 37, nos fala que todo aquele que vem a Ele, Ele jamais rejeitará. Glória a Deus. Se você for a Cristo, Ele estará de braços abertos para você. Glória a Deus. Simplesmente, lembre-se que o objetivo da morte de Cristo, e isso está no nosso texto, como Ele é rico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para quê? Amém? É o objetivo da morte de Cristo. Para quê? É simplesmente que eles tenham vida e vida em abundância, como diz João 10, 10. E para que todo aquele que nele crê, basta crer que você terá a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. E ele isso é tão belo, é tão maravilhoso esse texto, que o que ele diz no 16, ele é uma repetição do que ele disse no 15, porque ele disse no 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Simplesmente, lembremos da palavra de Deus, que você possa, para a glória de Deus, aproveitar essa quarentena para estudar a palavra de Deus, para assistir bom material, para ler bons livros, para se aperfeiçoar para a glória dele. Lembre-se da advertência de Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz: por isso, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2 diz o seguinte: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Glória a Deus. Voltemos ao Evangelho da Palavra de Deus. Voltemos ao hino 15, que diz que foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Vamos voltar a esse hino, entender
quão maravilhoso doutrinariamente ele é. Vamos voltar a ele e entender que a espada da lei estava sobre nós, a lei do próprio Deus que é santo e justo estava sobre nós, mas Jesus Cristo ele veio, cumpriu a lei, sofreu o castigo que eu e você devemos sofrer, e nós somos salvos por causa disso. Lembremos do 192, vós pregadores, vocês que pregam a palavra, as pessoas que estão no seu serviço, que estão vindo à igreja, ou você mesmo que prega a palavra na igreja, lembre-se que o tema do bom pregador é o Calvário, como diz o hino 192, e lembramos dos hinos 60 da nossa harpa, que diz, Jesus, Ele é o capitão da nossa salvação. Glória a Deus. Lembre-se, pergunte-se, você já estudou a Bíblia hoje? Você já estudou esses temas que fala em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, arrependimento, fé? Você já estudou cada tema desse na palavra de Deus? Quanto tempo você dedica para algo que vai ressoar, que vai afetar a sua eternidade? Lembre-se disso. Será que você sabe o que é justificação? Quanto dos seus investimentos você tem dado à palavra de Deus? Lembre-se disso. Lembre-se que nesse tempo de pandemia, de doença, é o tempo de você ir a Deus, pedindo perdão a Ele constantemente. Lembre-se de Hebreus 9, 27, que ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois vir o juízo. Você não tem chance depois da morte. É aqui e agora, é o hoje que você deve vir a Cristo. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a pouco, mas uma coisa é certa, você deve ir a Cristo agora. Não vá amanhã, vá agora. Lembre-se de Mateus 24. Leia Mateus 24 na sua casa e veja que Jesus já havia predito que essas pragas, que terremotos, guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, estava tudo escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso você tem que se voltar para esse Deus, e que pela sua graça Ele nos dê a oportunidade de mais uma vez estar estudando a sua santa e preciosa palavra. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, por esta palavra maravilhosa. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho, seu único Filho, para morrer ali naquela cruz, por mim e por você. E foi um preço a qual nós não merecíamos. Deus ali naquela cruz, Ele morreu pelos meus pecados. Ali naquela cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. E assim que você possa refletir, Jesus ali, Ele morreu de fato na cruz, Tanto é que José de Arimateia vai até Pilatos e pede o seu corpo para sepultá-lo. E ali sepulta o corpo de Jesus. E ele fica ali naquele túmulo que nunca tinha sido usado, que foi usado pela primeira vez. Mas ao terceiro dia, ele cumpre o que ele vinha fazer aqui. Ressurge dentre os mortos e está vivo entre nós hoje. Ele está aí aonde você está nesse momento, na sua casa, no seu quarto, na sala da sua casa. Você que talvez esteja enfrentando